Oi, meninas maravilhosas! Sejam bem-vindas na nossa aula de hoje, a primeira aula da semana, do princípio ao fim, uma jornada para iniciantes. Bom, antes de tudo, eu quero me apresentar e explicar para vocês um pouquinho o porquê dessa semana, do princípio ao fim. Para quem não me conhece, eu sou Renata Aires, artesã, e há 5 anos eu trabalho exclusivamente produzindo bonecas de pano. Eu quero dizer para você que essa semana especial aqui, que nós vamos passar juntinhas, que eu dei o nome de Semana do Princípio ao Fim. Princípio ao fim por quê, meninas? Porque nós vamos começar a fazer uma bonequinha do zero, tá? Do nada. E nós vamos finalizar ela, deixar todinha pronta, finalizar o cabelinho, os detalhes, acabamento, sapatinho. Então, do princípio ao fim, justamente por isso, porque nós vamos começar do zero. Vou ensinar todo passo a passo para vocês, tá? De qual tecido usar, qual a fibra de silicone usar, como fazer as costuras, né, parte de roupinha, de cabelinho, de acabamento. Vou explicar tudinho e essas aulas elas vão ser divididas aí durante a semana para não ficar puxado para vocês e também para não ficar puxado para mim. Eu falo com relação ao tempo e também para não ficar aulas muito extensas, muito cansativas. Então nós vamos dividir as nossas aulinhas da seguinte forma. Hoje, na terça-feira, eu vou explicar tudinho para vocês sobre qual tecido do corpinho usar, né, qual o enchimento, qual a fibra de silicone que nós vamos usar, né, como fazer o pontinho invisível na sua peça e também como fazer a parte de costura, certo? Amanhã, na quarta-feira, nós vamos fazer a cabecinha, vamos deixar a cabeça toda prontinha, vou explicar para vocês todo o passo a passo de como a gente vai fazer os olhinhos, a boquinha, o narizinho, tá? Como a gente faz a cabeça da boneca redondinha. E vamos montar a cabeça no corpinho. Na quinta-feira, nós vamos fazer parte de roupinha, que vai ser o vestido, que, gente, tá muito lindo. Apesar dele ser simples, ele ficou com um charme todo especial e trouxe muita beleza para nossa bonequinha, a bonequinha Alice. Então, nós vamos fazer na quinta-feira o vestido, shortinho. E na sexta-feira, para finalizar a bonequinha, nós vamos fazer parte de cabelinho e o sapatinho, tá bom, meninas? E aí, na sexta-feira também, eu vou explicar para vocês como que vai ser o envio dos moldes, como que vocês vão pegar os moldes da bonequinha, tá? E vai ser feito o envio na sexta-feira, na última aulinha, após a última aulinha, tá bom? Então, assim, para você que está começando agora a fazer as bonecas, já tem um pouquinho de experiência, essa aula é para você. Para você que está com aquele desejo no coração, está sentindo aquela vontade, aquele quentinho no coração de começar a fazer as bonecas, mas não sabe por onde, ainda está com um pouquinho de medo, né? Tem medo do novo, de encarar alguma coisa nova, de encarar os desafios, né? Então, quero falar para você que essa semana também é para você. E para você, menina especial, bonequeira já, que já faz bonecas, né? Que já tem uma certa experiência em fazer bonecas aí. É para você também essas aulas, tá bom? Porque conhecimento nunca é demais. E a gente tem sempre que aprender alguma coisa, né? Não que eu sou expert, né? Mas eu gosto também de acompanhar outras artesãs, outras bonequeiras, porque a gente sempre aprende alguma coisa. E por mais que você tenha experiência, pelo menos eu particularmente, sempre aprendo um pulinho do gato, sempre aprendo uma coisinha diferente aqui, uma coisinha diferente ali, uma costura, uma técnica de cabelinho diferente e que eu posso trazer para as minhas bonecas. E é muito bem-vindo quando eu aprendo coisas novas. Então, para você que já está nesse ramo das bonecas de pano, que já empreende através das bonecas de pano, né? Essa semana também é para você, tá bom? Eu espero, meninas, que vocês gostem dessa semana, de passar essa semana juntinho comigo. Eu preparei esse projeto com muito amor, muito carinho para vocês, tá bom? É um projeto gratuito, são aulas também gratuitas que vão ficar disponíveis aqui no YouTube, tá? Então,
Se você conhece alguém, né, que quer fazer as bonecas, que já faz as bonecas ou que está iniciando agora e que você acha que vai acrescentar alguma coisa na vida dessa pessoa, compartilha lá com essa amiga, tá? Traz ela aqui para conhecer o nosso trabalho, para participar das aulinhas e para conhecer melhor esse mundo encantado das bonecas de pano. Ó, antes de começar a nossa aula, eu quero passar uma mensagem aqui especial para você. Essa semana, eu recebi no meu direct do meu Instagram uma mensagem de uma pessoa me pedindo ajuda. Renata, o que que eu faço? Eu já trabalho com as bonecas de pano há um tempo, só que eu não consigo evoluir, tá? O meu trabalho não evolui, a minha página do Instagram não evolui, não cresce, não estou tendo vendas como eu esperava e eu não sei mais o que fazer. Me ajuda, por favor, estou desesperada. E eu vou falar um negócio para vocês, meninas. Quero começar aqui a semana com um videozinho que eu preparei com todo amor e todo carinho para dividir um pouquinho da minha história com vocês, tá bom? Para incentivar você que está desanimada, né? Que está pensando, eu vou desistir, esse mundo não é para mim, eu não quero mais fazer isso. Ou para você que tem medo de dar um passo à frente, né? De iniciar alguma coisa nova, tá? Ou para você, menina bonequeira, que já faz bonecas e assim, está desanimada. Eu conheço meninas que já fazem bonecas há um tempo e travou, não consegue mais fazer as bonecas, não consegue dar aquele passo à frente, né? Tá travada, tá desanimada, tá passando aí alguma dificuldade, não sei se financeiramente, sentimentalmente, psicologicamente, alguma coisa, algum desafio que você está enfrentando aí na sua vida, meninas. Eu quero que vocês assistam esse videozinho com muito amor e muito carinho, tá? Não é querendo ser melhor do que ninguém, não é querendo expor a minha vida, mas é uma forma que eu trago para incentivar vocês, tá bom? Vejam por esse lado, uma forma de incentivo, um ânimo aí, para a gente já começar esse ano de 2023 com tudo. E por que que eu trouxe esse projeto logo agora no comecinho do ano? Porque quando a gente vira, quando faz a passagem do ano, tudo se renova nos nossos corações, né? E aquela vontade de fazer tudo que a gente não fez no ano passado, a gente começa a sentir no começo do ano. Então, por isso que eu quis trazer esse projetinho aqui para vocês, pensando em vocês, tá? Em como eu poderia agregar valor para vocês, como eu poderia trazer conhecimento, como eu poderia ajudar vocês de alguma forma, visto que eu recebo muitos pedidos de ajuda. Esse mesmo desse exemplo que eu citei agora lá do meu direct foi só um, mas eu recebo vários pedidos de ajuda. Então, dividindo aqui com vocês um pouquinho da minha história, assistam com muito carinho esse vídeo e eu já volto para a gente começar a nossa aulinha, tá bom? Ninguém disse que empreender seria fácil, mas eu nunca imaginei que seria tão difícil começar. Eu não tinha estrutura física para trabalhar, dinheiro para investir, não tinha as oportunidades que a internet oferece hoje em dia e tinha 2 crianças pequenas. Eu trabalhava na mesa da cozinha, então eu tinha que dividir o espaço entre copos, pratos e farelos de pão. Mas a questão é que eu não tinha muitas encomendas, não sabia vender online. Na verdade, vender online era para poucos na época. E quando tinha encomendas, não valorizava o meu trabalho e nem sentia que aquilo poderia ser mais que uma renda e futuramente a minha profissão. Eu precisava dividir o meu tempo entre cuidar da casa ou pelo menos tentar manter tudo no lugar, mas principalmente eu precisava dividir meu tempo entre trabalho e cuidar das crianças, que na época, com 2 e 4 anos, dependiam totalmente de mim. Por muitas vezes eu chorei, por muitas vezes eu pensei que eu não daria conta, mas eu amava fazer artesanato. E acima desse amor, havia também a necessidade de renda. Você deve estar se perguntando, mas por que você não arrumou um trabalho fora de casa? Sabemos que não é tão simples. Primeiro, eu precisaria pagar escola para as crianças. Segundo, eu precisaria pagar alguém para cuidar delas.
E terceiro, e a parte mais dolorosa para mim, eu precisaria ficar longe delas o dia todo. Então eu fiquei firme, fazendo como podia, dando o meu melhor. Sabia que era um processo e que eram sementes que eu plantava naquele momento para colher no futuro. Fui fazendo do meu jeito, vendendo minhas peças ocasionalmente, comecei a criar meus próprios moldes, as vendas foram aumentando e as pessoas começaram a querer, além das peças prontas, aprender a fazer as minhas bonecas. E hoje eu digo a vocês, os frutos que eu colho hoje não seria possível se eu não tivesse dado o primeiro passo. Se eu tivesse desistido na primeira dificuldade, se eu não tivesse persistido. Então, meu conselho para você, minha amiga, que está desanimada, comece, insista, persista, dedique-se ao máximo que você puder, porque se eu conseguir, você também consegue. Eu acredito em você. E aí, meninas? Se inspiraram? Gostaram da minha historinha? Eu espero que sim, que tenham aí, de alguma forma, tocado o coraçãozinho de vocês, tá? Se tocar, sim, ó, o coraçãozinho de uma pessoa, eu já estou feliz e já tenho a consciência tranquila de que estou fazendo a minha parte, estou fazendo o que Deus plantou no meu coração, que é trazer a minha arte, encantar vocês, encantar os corações de vocês através das minhas bonecas, né? Incentivar mais mulheres maravilhosas, guerreiras, a produzirem as bonecas, a trabalharem, né? A empreender, a ter a sua renda extra, a ter a sua independência financeira através das bonecas de pano, tá, meninas? E ao longo dessa semana, alguns dias ou outro, eu venho trazer mais um pouquinho da minha história para vocês, tá bom? Dividir aqui um pouquinho para a gente ficar também um pouquinho mais próximas. Eu amo, amo ficar mais próximas de vocês, amo interagir com vocês. Desde já eu já agradeço a você que está aqui, que está tirando o tempinho do seu dia, né, da sua noite, para estar aqui aprendendo mais um pouco, aprendendo coisas novas, né? Investindo nos seus conhecimentos, ampliando os seus conhecimentos. Então, quero agradecer você que está aqui presente nessa aula hoje. É com muita alegria que eu recebo cada uma de vocês, com muito amor e muito carinho que eu preparei essas aulinhas aqui, tá bom? Deixa eu apresentar, né, meninas? Deixa eu falar para vocês, mostrar para vocês a nossa fofurinha, o que nós vamos aprender durante essas aulinhas aí. Olha, menina, que fofura, meu Deus do céu, muito linda. A nossa bonequinha Alice. Olha que fofinha, meninas. Coisa mais linda, né? Muito delicadinha, muito bonitinha. E é a Alice que nós vamos aprender a fazer essa semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse projetinho aqui da Alice. Eu estou, assim, apaixonada por ela. Com um encanto de menina. E é isso. Vou agora, né, parar de falar um pouquinho, porque eu já falei demais. Vou trocar a posição da câmera, então, para a gente começar a nossa semana, começar a nossa aulinha. E eu espero de todo o meu coração que vocês tenham muito proveito com essas aulas e que venha acrescentar alguma coisa aí de alguma forma para vocês, tá bom? Então, vamos para a aula comigo. Eu quero começar falando para vocês sobre o tecido que nós vamos usar para fazer a nossa bonequinha. Esse tecido que eu uso é o tecido eu uso em todas as minhas bonecas, todas as bonecas que eu faço é com esse tecido, tá? Que é a malha cardada. Eu costumo variar entre fio 24 ou fio 30. Eu gosto muito de trabalhar com a fio 30 por ser um tecido mais grossinho, por ter a trama bem fechadinha. Então eu prefiro mais trabalhar com a fio 30 do que com a fio 24. Porém, com as duas dá para fazer. Aí você vai me perguntar, Renata, mas como que eu vou fazer a minha boneca se na minha cidade eu não encontro essa malha? Já procurei, não consigo encontrar a malha cardada, ninguém vende, não sei aonde eu consigo. Como que eu vou fazer para fazer a minha boneca? Quero dizer para você que eu tenho malha disponível para vender, tá, meninas? Então, na minha lojinha lá do Elo7,
Vou deixar na descrição aqui no link desse vídeo, tá? Para você que quer adquirir as malhas, corre lá no site do Elo7, tá? Que tem lá 4 opções de cores lá para vocês. Essa que eu estou usando é a cor número 2, a pele clara, tá? Então, quem quiser adquirir as malhas aí comigo, é só ir lá no site, no link que eu vou deixar aqui abaixo, para adquirir a malha lá, tá bom? E, então, vamos lá. Eu vou pegar a malha, o sentido da malha, ó, aqui na lateral, porque a minha já tá usada, tá? Mas vou mostrar essa aqui mesmo pra vocês. Ela vem assim, ó, fechada, tá? Unida. E aí, ela tem 90 centímetros de largura, ela já dupla, assim, porque ela vem assim, dupla, tá? Então, ela tem 90 centímetros de largura, tá? E no site ela é vendida por metro, tá? Então você vai receber 90 centímetros da malha dupla, aberta ela tem 1,80 por a quantidade que você preferir, 1 metro, 2 metros, tá? A quantidade você definir. E nós vamos começar usando a malha nesse sentido, ó. Eu pego aqui a largura do tecido, né? Abro, tá? E aqui no tecido, ó, na malha, eu espero que a câmera consiga focar bem aqui. Ela tem as tramas, ó, assim, como se fossem umas listras para baixo, tá? E a posição que nós vamos colocar os nossos moldes vai ser nesse sentido aqui, ó, dessas listrinhas assim, na vertical, tá? Em pé. Por quê? Porque eu quero que a boneca ela fique gordinha, então a malha vai esticar para o lado e a boneca vai ficar gordinha. Se eu colocar ela ao contrário, se eu virar ela ao contrário, a boneca vai crescer. Então ela vai aumentar o tamanho e não a largura, né? Então eu uso nesse sentido. Aqui são os moldes. Então, ó, eu não fiz a apostila ainda, tá? Não está ainda prontinha, então os meus moldes estão assim, mas os moldes de vocês vão ser lindos demais, vocês vão ver quando vocês pegarem aí. E assim vai ser a perninha, tá? Eu vou colocar assim para ir riscando aqui com vocês, ó. A perninha, ela vai ser assim, ó. Eu vou posicionar ela de um lado, aí eu risco. Faz o risco bonitinho aí, hein? Tá? Posiciona a perninha de um lado e eu vou espelhar essa perninha do outro lado. Para eu economizar tecido aqui, ou eu vou colocar um bracinho aqui no meio, né? Que aí eu aproveito esse espaço que ficar entre as perninhas, ou eu vou colocar a perninha assim, ó. Viro ela nesse sentido, tá? Ela pode ser assim. Ela só não pode ser assim, na diagonal, tá? E nem assim. Então, eu posso virar ela nesse sentido e riscar a outra perninha. Aí vai ficar assim. O bracinho, eu vou fazer a mesma coisa. Posiciono ele de um lado, aí eu risco. Tá para o lado? Vou fazer ele para o outro lado. Espelhado. A gente chama dessa forma de espelhado. Espelhar o molde. Risca bonitinho. E os bracinhos estão prontos. Aí, a cabecinha. Ó, posiciona a cabecinha aqui. Aproveita bastante o seu tecido, tá? Para economizar e conseguir aproveitar e fazer mais bonequinhas. Tá? Risca a cabecinha. E esse molde aqui, ele vai ser único, tá? Deixa eu pegar aqui, porque eu deixei já algumas coisinhas mais ou menos prontas. Ó, é
esse molde aqui. Ele vai ser tecido único, ele não vai ser tecido duplo. Essas partes aqui, todas tecido duplo, tá? E essa parte aqui, tecido único. Então, você vai cortar, o único molde que você vai cortar em cima da risca que você fizer, vai ser essa parte aqui, que chama fuxico da cabeça, que é a parte que a gente vai deixar a cabeça da boneca bem redondinha. Os outros, tá? Vai ser o tecido duplo e você vai costurar em cima da risca, tá? Esses outros membros, costura em cima da risca, fuxico da cabeça, corta em cima da risca. E aí, esses moldes aqui, nós vamos passar a costura daqui a pouquinho na máquina. E tem um outro detalhe que a gente vai fazer com o corpinho, que é esse molde aqui, que nós vamos usar da seguinte forma. Eu preciso de sustentar a minha boneca. E a malha, ela não é grossa, igual firme, né? Igual, por exemplo, o tricoline, tem alguns tricolines que tem a gramatura um pouco mais grossa. O algodão cru, que também é com a gramatura mais grossa. A malha, ela é molinha, né? Ela estica e ela é fina. Então, às vezes, ela não dá sustentabilidade para a boneca. E aí o corpinho da boneca começa a ficar molengo, tá? Então, para isso não acontecer, eu uso um pedaço de feltro, tá? Só do tamanho mesmo do molde. Coloco o feltro, aí eu vou colocar a malha dupla no meio desse feltro, ó, tá dupla, tá? Coloco o feltro por baixo, a malha dupla no meio, outro feltro por cima. Então, vai ficar esse sanduichinho de tecido aqui, ó. Feltro, malha, feltro. E aí, sim, eu vou colocar o molde, tá? Vou riscar em toda a volta e costurar em cima da risca. Aí, nós vamos agora para a máquina para fazer a parte da costura, tá? Deixa eu falar aqui para vocês, eu não vou mostrar a minha máquina, porque cada um tem a máquina diferente, né? Cada um tem a sua máquina. Então, cada máquina tem um jeitinho, né? Mas as configurações das máquinas sempre são os mesmos, tá? Que é retrocesso no início e no final das costuras. É obrigatório fazer retrocesso no início e no final das costuras, tá? Ao menos que você vá franzir o tecido. Se você não for franzir o tecido, retrocesso no início, retrocesso no final da costura, tá? Quando você vai começar e quando você vai finalizar, para essa costura não ficar abrindo. O ponto da máquina, ponto 2 ou 1.8, tá? Eu gosto de usar ponto 1.8, que é um ponto que vai ficar bem apertadinho, que ele não vai abrir com facilidade, tá? E vai dar mais firmeza para a boneca. E que mais? Acho que é isso. É porque às vezes foge aqui, né? Então é isso. Então nós vamos começar com a costura retrocesso no início, retrocesso no final, ponto pequenininho apertadinho, 1.8 para as costuras. Costurar em cima da risca e depois nós vamos cortar, deixando a margem de corte. A perninha, a abertura da perninha é aqui na parte de cima, a abertura da cabeça é toda essa parte aqui, tá? Porque a gente precisa de uma abertura maior. E a abertura do bracinho aqui na parte de cima, porque vai ter manguinha, então não tem problema esse acabamento ficar aqui na parte de cima. Corpinho, abertura também na parte do pescoço. Então vamos agora para a máquina para a gente ver todas essas costuras. Eu não gosto de estar explicando e conversando enquanto eu faço as costuras, porque às vezes alguma coisinha que eu falo distrai a atenção de vocês e vocês não percebem. E também por conta do barulho da máquina, às vezes a voz não sai tão legal. Então, eu gosto de deixar a parte da costura, tá? Eu faço toda a parte da costura e se tiver alguma observação eu falo para vocês depois.
aqui, ó, quando chega nessa parte aqui, que vai fazer a voltinha do braço e vai passar aqui no dedinho, eu maneiro o pé do pedal, tá? Pra deixar a máquina bem lenta e venho fazendo bem devagar todas as voltas, levantando o pé da máquina e ajeitando o tecido. Pronto, parte de costuras feitas, tá? O que eu tenho para aconselhar para vocês? Agora nós vamos cortar, ó, deixando meio centímetro ou um pouquinho mais da costura, ó. Minha costura tá aqui, então eu vou deixar uma distância, vou cortar com uma distância aqui para deixar a margem de corte, para essa linha não arrebentar e não desfazer, tá? Quando eu tava começando a costurar, aliás, fazer as bonecas, que eu nem costurava ainda, porque eu ainda vou contar para vocês aqui durante a semana como que foi o começo, o meu começo, né, com as bonecas. Mas quando eu comecei a fazer as bonecas, eu nunca tinha costurado na minha vida, tá, meninas? Não sabia nem colocar uma linha na agulha da máquina, não sabia. Só que eu já tinha costurado em feltro para eu poder aprender os moldes. E aí, quando eu, aí uma pessoa fez a costura para mim e eu fui cortar os moldes. E o que que eu fiz? Cortei em cima da linha. Eu consegui fazer essa proeza, viu, meninas? Cortei em cima da linha e acabei com o meu trabalho todo. Porque aí abriu, né? Abriu e aí, se fosse costurar de novo, a boneca ia diminuir o tamanho. E foi uma luta. Aí eu descobri, sozinha, que eu não poderia cortar a linha cortar, né, em cima da linha, que eu deveria dar esse espacinho aqui, ó. Porque no feltro a gente costuma cortar em cima da risca, né? Aí para mim também, o tecido também ia ser. E a pessoa que fez a costura para mim, ela não me explicou essa parte, porque eu acho também que ela pensou que eu sabia, né? E aí foi assim que eu fui descobrindo, tá, meninas? Que eu fui aprendendo a costurar, errando, fazendo, aí não ficava bom, fazia de novo.
E eu fui aprendendo, eu não tive uma pessoa para me ensinar todo o passo a passo igual vocês estão tendo, porque hoje está muito fácil a gente aprender as coisas, né? Tem muitos cursos, tem muitas professoras maravilhosas que ensinam aí bem de pertinho, todo o passo a passo, né? Tá bem fácil da gente aprender. Na minha época não tinha isso não, viu? Olha só. E para você que está começando agora, fazer as costuras, que não tem experiência ainda, eu aconselho você costurar devagar, tá? Vai devagar, sem pressa, porque aí você vai conseguindo costurar, você precisa costurar o máximo que você puder em cima da risca, para sua costura ficar bem feita, tá? Para a boneca também ficar bem feita, não ficar uma boneca repuxando, não ficar uma boneca torta, principalmente aqui na parte da cabecinha, ó, nessa parte de baixo, não sei se vocês perceberam que eu fiz a costura bem devagarzinho, para eu conseguir fazer toda essa parte arredondada, porque às vezes fica uma ponta de um lado e aí o tecido fica repuxando onde ficar aquela pontinha, tá? E aqui na parte do dedinho e nessa parte de baixo da mãozinha também. A parte da mãozinha não é fácil a gente fazer os dedinhos, tudo em cima, assim, bem em cima mesmo, da risca, mas o máximo que você conseguir, tá? Já ajuda aí no seu trabalho. E outra coisa, eu esqueci de ligar o meu ferro, de passar aqui pra gente tirar essa marcação da caneta. Enquanto meu ferro esquenta, eu quero falar para vocês, porque eu esqueci de falar, qual é. Tem várias tesouras, viu, meninas? Porque, ó, para cortar o feltro eu uso uma, porque o feltro ele cega bastante tesoura, vocês viram que a minha tá péssima, né? Então eu uso uma só pro tecido, uma só pro feltro, tá? E aí é o seguinte, essa caneta que eu usei é a caneta Fantasminha, a gente chama ela de Fantasminha, ou caneta mágica, alguns lugares chamam de caneta mágica, né? Ela é uma caneta que ela apaga com o calor, tá? E ao longo das aulas eu vou falando para vocês sobre ferramentas, as ferramentas que a gente tem que nos auxiliam, que nos ajudam, né? Aí no dia a dia, no processo de fabricar as bonecas. Essa aqui é uma caneta que desde quando eu descobri ela, nunca mais eu fiquei sem, tá? É uma peça, uma ferramenta indispensável, eu diria assim, para nós bonequeiras, porque ajuda muito o nosso trabalho. Porém, tem alguns lugares que ainda não tem esse tipo de caneta, né? Que não encontra com facilidade. Então, você pode sim usar o marcador de tecido, né? Aqueles giz para tecido, ou pode também usar o lápis para não ficar aparecendo as marcações aqui. Essa caneta, ela é ótima porque eu consigo desenhar no tecido tanto que eu quiser e depois eu consigo vir apagando com o ferro quente ou com secador de cabelo. Eu gosto mais do ferro quente, tá? Ó, olha só. Que maravilha, que mágica, né? Que sonho para nós. Esse tipo de ferramenta. E agora nós vamos, ó, desvirar as peças. Aí com o dedo aqui eu já vou vincando, ó, a costura, passando o dedo aqui na costura para ela assentar melhor. E com essa outra ferramenta indispensável pra gente, indispensável não, ela é substituível. Mas o que que eu posso falar para vocês? Que, assim, claro que quem tá começando, quem já faz as bonecas aí, já, né, já tem algumas ferramentas aí disponíveis, já conseguiram adquirir as ferramentas aí que facilitam a nossa vida pra gente trabalhar. Então é o seguinte, essa ferramenta aqui é o vira tudo. Uns falam vira tudo, outros falam vira boneca, tá? Ó, ela vem três, assim, é um kit. Então ela vem assim, ó, três, um mais fininho, um médio e um mais grossinho, tá? Eu uso mais o mais fininho. Eu gosto mais dele. E como que ele funciona? Esse canudinho maior aqui, a gente coloca aqui dentro da peça,
tá? E esse outro ferrinho aqui, eu coloco dentro do canudinho, ó, tá? E aí eu puxo o tecido, vou puxando o tecido e ele vai desvirando com facilidade. Aqui já desvira, ó. Aí você coloca esse ferrinho aqui dentro e vai assentando as costuras, passando igual eu passei o dedo lá na cabecinha, vai passando o ferrinho, ó, na costura, tá? E tem uma outra coisa que pode substituir isso daqui também, que você acha aí com facilidade. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Quem tem criança em casa é difícil. Acho que não vai estar aqui o meu, tá? Mas é o quê? Não tem aqueles palitos de balão que a gente coloca suporte de balão? Então, aí tem ele é nesse mesmo formato. Então, você pode pegar aquele suporte de balão, pega, ó, um pincel fininho ou um palito de churrasco, aquele sem ponta, e você consegue com ele também virar a sua peça. Você coloca ele aqui, encaixa a pontinha dentro e vem, ó, trazendo a sua peça, tá? Desvirando o tecido. Então, assim, são ferramentas que podem ser substituídas. Porém, a ferramenta certa, ela, ela é mais indicada, né? Todo mundo tem uma ferramenta certa, todo profissional, né, tem a sua ferramenta certa, o pedreiro tem as ferramentas que ele precisa, próprias para ele, o dentista tem as ferramentas próprias para ele, o médico. Então, nós também temos as nossas ferramentas próprias para nós, que facilitam o nosso dia a dia, que facilitam o nosso trabalho, porque a correria do dia a dia, vou te falar, ela é grande. Principalmente a gente que trabalha em casa, eu falo isso porque eu trabalho, o meu ateliê é em casa, então eu divido o meu tempo com coisas de casa para fazer, atenção das crianças, né, e, e várias outras tarefas do nosso dia a dia. Então, o que a gente puder facilitar para melhorar as nossas condições de trabalho, facilitar o nosso trabalho, é ótimo, né? Já ajuda bastante. E claro que as ferramentas, né, a gente não consegue do dia para a noite, a gente não consegue assim logo de início, principalmente para quem para quem está começando agora, de início a gente não consegue, né, comprar todas as ferramentas e fazer o nosso enxoval aí de bonequeiras, de artesãs, mas conforme você vai conseguindo, conforme vai entrando um dinheirinho aí extra, você vai fazendo, vai comprando aos pouquinhos e vai fazendo aí o seu acervo de material de trabalho, né? De ferramentas de trabalho, certo, meninas? Então é isso, ó, peças desviradas. Agora nós vamos para a parte do enchimento. Deixa eu aumentar um pouquinho a câmera aqui, porque eu acho que está muito perto, vai atrapalhar a gente. Então agora, para a parte de enchimento, nós vamos usar a fibra de silicone, tá? E qual a fibra que eu gosto de usar? Aquela fibra mais fofinha, aquela fibra bem siliconada que a gente usa para fazer travesseiro, tá? Eu gosto de usar essa fibra porque eu gosto das minhas bonecas bem macias. Então, quando a gente aperta, ó, a bonequinha, ela é bem macinha, tá? Ela não é dura e ela não... Então, ela é fofinha. Mas quem não encontrar essa fibra mais siliconada, pode usar aquela fibra um pouco mais sequinha. Eu falo que eu já usei aquela fibra mais sequinha, mais firme, que não é tão fofinha, e eu não gostei muito do resultado, mas quem não encontrar pode usar ela também, tá? Se não tem cão, caça com gato. Não pode ficar preso por não encontrar os materiais. Não encontrei o material certo, então não vou fazer. Não, né, meninas? Então, vamos lá. Outra ferramenta que nós vamos usar muito, muito, mas é muito mesmo, é essa aqui.
que é o enchedor de bonecas, tá? Esse enchedor, ó, ele tem essa parte aqui na ponta pra gente conseguir empurrar a fibra com facilidade. Então, eu vou colocando a fibra aqui, ó. Coloco a fibra na pontinha e vou empurrando a fibra lá pra dentro. Sem segredos, tá? Aí eu costumo colocar um tanto bom de fibra e vir ajustando. E vir acertando. Ó, meu tecido ficou dobradinho aqui e eu não vi. Aí ficou com essa parte desse jeito aqui. Tem que observar bem na hora de fazer a costura, tá? Pra não ficar nada errado. Então, ó, aí eu vou ajeitando, vou colocando mais fibra. E de novo, Renata, não tenho essa ferramenta. Como que eu faço? Você consegue sim colocar com a mão, colocar com o dedo a fibra de silicone, dá um pouquinho mais de trabalho, principalmente se for peça grande ou se for peça muito pequenininha, né, que o dedo tem uma certa dificuldade de entrar. Consegue sim com o dedo, também consegue com um pincel, ó. Não tô com nenhum pincel aqui, aqueles pincéis mais durinhos, da cerda mais firme, você consegue estar usando ele para empurrar a fibra lá para dentro, tá? Não vou fazer, senão vou estragar o meu pincel. Mas com esse pincelzinho também. Porém, volto a afirmar que a ferramenta certa, ela facilita melhor e é a ferramenta ideal para a gente trabalhar, tá? Eu não adquiri também de primeira, tá? Sofri bastante para fazer enchimento, sofri bastante para desvirar peças. Na época eu nem sabia desse esqueminha aí do suporte de balão, que eu dei a dica aí para vocês, né? Que se eu soubesse ia ser uma mão na roda na época. Mas sofri bastante e aí até que eu consegui, graças a Deus, fazer o meu acervo de ferramentas. E hoje, assim, tem bastante ferramentas, mas eu sempre tive esse intuito. O dinheirinho extra que entrar, eu vou investir, né, nas ferramentas, vou investir melhorar, né, as minhas condições de trabalho. Aí assim, eu fui fazendo. E é assim, ótimo, porque não é uma coisa que se perde com facilidade. Por exemplo, esse aqui já tem muitos anos que eu tenho ele e tá intacto. Tanto é que eu nem comprei outro, porque você cuidando direitinho, tendo um certo cuidado, dura bastante tempo, tá? E as outras ferramentas também. Tomando bastante cuidado, dura bastante. Aí você vai ajustando, ó. Ajustando a fibra, tá? Deixa esse corpinho mais firme, para ele não ficar caindo, não ficar molenga, tá? Vai colocando a fibra e deixando ele firme. Principalmente aqui nessa parte do pescoço, ó. Para a cabecinha também não ficar caindo, tá? Encha a parte do pescoço até ela ficar firme, até ela ficar durinha mesmo. Do pescocinho, para a cabecinha não ficar caindo para frente nem para trás. A minha ainda precisa encher mais. Aqui eu vou terminar de encher depois para não ficar muito longo, tá? A cabecinha nós vamos fazer amanhã. E o bracinho também tem um detalhe aqui para vocês. Ó, vai colocar a fibra lá na parte da mãozinha. Esse bracinho não precisa ser muito cheio, tá? Não precisa ser exagerado, não precisa ficar nada durinho, nem a perninha, nem o bracinho. A perninha ainda vai ter um pouquinho mais de fibra, mas o bracinho pode ficar mais molinho. A única parte que vai ser bem durinha vai ser o corpo, tá? Para manter firme a bonequinha. E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, aí você vem empurrando a fibra aqui
para a parte da mãozinha, mostrando de cabeça para baixo, né? Para não ficar tão enrugadinha aqui essa parte. E no dedinho também, vem empurrando a fibra, ó, para fazer o formato do dedinho, senão não vai ficar o formato, né? E a fibra eu vou abrindo ela assim, ó, para não ficar com muita celulite as partes da bonequinha. O segredo da bonequinha bonitinha, bem feitinha, também é o enchimento, tá? A forma que você faz o enchimento também é o segredo para deixar a bonequinha bem feitinha, bem bonitinha. Estão gostando, meninas, das aulas, da aula, né? Tá dando para entender bem direitinho aí? Espero que sim, né? Qualquer dúvida, pode deixar aí no chat ou nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas, tá? Estarei ao vivo aí. A aula é gravada, né? Como todos já sabem, aliás, a maioria, as pessoas, as meninas que me acompanham já há um tempo sabem que as aulas são gravadas, mas eu gosto de acompanhar ao vivo na liberação da aula, na estreia, né, da aula. Eu gosto de acompanhar ao vivo para ir tirando as dúvidas de vocês no chat, tá? Aí a mão, o bracinho vai ficar assim, já deixei o meu outro aqui também cheio, tá? E a perninha também tem um segredinho aqui, tem um pulinho do gato aqui também. Nós vamos encher a perninha, ó, faz o pezinho bem direitinho. Deixa eu abrir aqui. Empurra a fibra lá para baixo. E vai fazendo igual a mãozinha, ó. Vai assentando, né, a fibra para não ficar nada enrugado, para ficar tudo bem certinho. Faz o enchimento bem bonitinho aí, bem feitinho. Ó, vai empurrando. Cuidado para não encher demais, tá? A malha, ela tem esse problema. Ela estica bem, ela estica bastante. Então, quanto mais enchimento você vai colocando, mais gordinha a sua boneca vai ficando. E aí você precisa tomar cuidado, ó, porque senão fica uma boneca muito rechonchuda, tá? Então você vai observando, ó, tá bom, o enchimento tá legal, então pronto, não vou encher mais nessa parte, vou passar para começar a encher na parte de cima. Porque se eu for colocando tanto que você vai colocando aqui até estourar a malha, né? Até estourar a costura da malha. Então, tem que também ter a percepção na hora de parar de encher, tá? Vou colocando e vou observando. Não tá estourando o ponto? Ótimo. Não precisa ser aquela boneca dura, né? Então, já vou parar. E aqui na perninha, ó, nós vamos marcar aqui uns 2 dedinhos, mais ou menos, tá? E eu vou encher até aqui. Então, até aqui vai ser o enchimento da perninha, pra gente conseguir costurar aqui no corpinho, tá? E a perninha conseguir dobrar para ela sentar. Se a gente enche até aqui em cima, a bonequinha não senta, né? Não tem como ela, ó, fazer essa parte aqui para sentar, tá? E para a perninha mexer. Então, a gente marca aí uns 2 dedinhos e faz o enchimento só até aqui, tá? Aí, nós vamos fazer nas 2 perninhas. Ó, deixa as duas do mesmo tamanho, tá? E aqui nós vamos passar, ó, vou colocar assim, tá? Coloca uma pontinha. Ah, tem um detalhe. Eu vou deixar para fazer essa parte amanhã, tá? Na hora que a gente for montar a bonequinha, porque aí eu vou explicar para vocês a posição dos pezinhos. Desculpa, meninas, porque eu vou falando, e a garganta vai ficando seca e eu esqueci até de pegar água. Ó, aqui eu já fiz a minha costurinha invisível e eu vou fazer a costurinha invisível aqui para vocês verem como que é. Eu vou pegar a linha de costura normal, vou colocar ela dupla
E aí eu vou, faz o nozinho na ponta, né, ó. Entra com a linha lá dentro. Aí eu passo ela na mesma direção aqui pro outro lado, ó. Eu saí aqui, tá vendo? Eu vou entrar com ela na mesma direção, ó. Passo ela lá pra frente. Saí com ela aqui, vou entrar na mesma direção do outro lado. Saio lá na frente. E eu vou fazendo isso até eu finalizar essa parte que tá aberta aqui, ó. Tá? Vai colocando o tecido pra dentro. Essa parte do meio vai colocando pra dentro pra ajeitar certinho. E vai fazendo essa costurinha. Aí aqui você arremata a linha, faz um nozinho. E arremata. Sem segredos, tá? Minha costura invisível não é a mais bonita de todas, não é perfeita. Eu confesso para vocês que eu não sou expert em fazer costura invisível. Mas quando não tá na câmera, até que ainda sai melhor um pouquinho. Mas a gente vai se virando da forma que a gente consegue, né? E aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fechar também com pontinho invisível. Eu não vou fechar a minha agora, porque eu ainda vou consertar esse pescocinho aqui, colocando um pouquinho mais de fibra. Certo, meninas? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro dia de aula. Deixa eu tirar o meu óculos aqui, senão fica dando reflexo aí para vocês, né? E as meninas que me acompanham aqui já sabem que eu não consigo fazer aula sem óculos. Então preciso, quando tá focando aqui na mesa principal, eu uso óculos, aí quando vem para a câmera da frente eu tiro. Mas então é isso, meninas. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Que tenha sido aí de muito aprendizado para vocês, que vocês aproveitem aí de alguma forma. As meninas que não fazem boneca, eu espero que vocês, através desses ensinamentos aqui, comecem agora a fazer. As meninas que estão travadas aí, voltem a fazer as bonequinhas, coloquem a mão na massa, porque 2023 promete, viu, meninas? E aqui para mim começou com tudo, espero que para vocês também. Olha, quem não está entendendo nada, quem chegou aqui agora, por exemplo, nós estamos na semana do princípio ao fim, que é uma semana de jornada especialmente para iniciantes, porque tem todo o passo a passo, né? Uma explicação bem detalhada, mas também para você que já faz bonecas, para você que já está aí empreendendo através das bonecas de pano, tendo sua renda extra, ou que gosta de fazer as bonecas, gosta de presentear, tá? É para você também essa semana. Hoje foi a nossa primeira aulinha. Nós fizemos o corpinho dessa fofurinha aqui, que é a Alice. Fizemos a parte de costura, de enchimento. Então, só fortalecendo aqui os nossos recadinhos, tá, meninas? Hoje foi a aula do corpinho. Amanhã nós vamos ter a aula da cabecinha e vamos montar também o corpinho, que vai ser amanhã, quarta-feira. Na quinta-feira nós vamos fazer parte de roupinhas, que é esse vestidinho, fofura demais, tá? Shortinho. Então nós vamos fazer essa parte na quinta-feira. Na sexta-feira nós vamos finalizar com o cabelinho e a sapatilha dela, tá? E na sexta-feira vou explicar para vocês como que vai ser feito o envio dos moldes. Mas já adianto que para participar, para receber os moldes aí, você precisa estar na aula, tá? Você precisa participar da estreia da aula. E por que que eu faço isso, meninas? Porque na estreia da aula eu consigo ter uma interação com vocês, eu consigo estar mais próximo de vocês, né? A gente consegue interagir mais, eu consigo tirar as dúvidas de vocês e também na estreia da aula vocês ajudam, vocês me ajudam, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, né? Quando eu faço a estreia da aula, as visualizações no momento da estreia, elas me ajudam a crescer aqui o canal e me ajudam a alcançar
mais pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Então, por isso eu gosto de fazer a estreia das aulas e por esse motivo nós vamos também. Eu sei que não dá para todos participarem na estreia, mas colocando aí uma prioridade, né? Colocando uma prioridade aí na sua agenda, tirando um tempinho para conseguir estar aqui na estreia, vocês estarão me ajudando e eu também ajudando vocês, tá bom? Então, na sexta-feira, o envio dos moldes vão ser feitos para quem participou das aulas e para quem esteve comigo durante a estreia da aula, tá? Vocês vão saber como que vai ser feito o envio desses moldes aí. Vamos começar o ano 2023 um pouquinho diferente aqui, viu, meninas, no grupo. Então, fiquem espertas aí. Fiquem ligadinhas se vocês não querem perder nadinha em nenhuma novidade. Certo, meninas? Então tá, então essa é a programação da semana. Semana do princípio ao fim. Jornada para iniciantes, né? A bonequinha que vai ser feita todo passo a passo, desde o comecinho, desde a malha do corpinho, tecido para fazer o corpinho até a finalização de cabelinho, de acabamento, de sapatinho, tá bom? Então é isso, fiquem todas com Deus. Obrigada pela participação de vocês, obrigada a cada uma que tirou o tempinho para estar aqui comigo na estreia da aula. E obrigada por ter compartilhado essa aula com outras amigas, bonequeiras, tá? Por cada comentário que vocês têm deixado aqui para mim. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus e até amanhã.